Vou apresentar para vocês as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. A primeira melhoria que nós realizamos foi relacionada ao parâmetro para a conferência da escrita fiscal somente após a aprovação da Cefaz. Então, hoje nós temos o parâmetro de conferir e aprovar a escrita e no momento que você acaba de gerar a nota fiscal, se esse parâmetro estiver conferir e aprovar, ele aprova automaticamente as escritas. Nesse segundo parâmetro que nós criamos, isso só vai acontecer se a nota fiscal for transmitida, a nota fiscal de emissão própria for transmitida para a Cefaz. Aí ele vai olhar para o primeiro parâmetro, se lá tiver conferir e aprovar e a nota fiscal for recebida corretamente pela Cefaz, ela vai ser aprovada. Aí a segunda coisa que nós fizemos foi relacionada ao balancete de verificação. Na verdade, no balancete teve bastante mudança. Nós criamos uma nova opção de impressão que contas credoras devem ser apresentadas com sinal negativo nos formatos PDF e Excel. Que tem algumas contas, por exemplo, o passivo e a receita, que elas são de naturezas credoras. Quando o usuário marcar essa opção, automaticamente a gente vai trazer todos os valores com sinal negativo na frente. Isso já acontece para as outras contas com origem diferente de credora, por exemplo, as despesas e o ativo. Quando ele está com saldo invertido, a gente traz como negativo. Então, aqui é um exemplo do PDF, o exemplo é do passivo, então está tudo negativo, e em Excel da mesma forma. Ainda no balancete de verificação, nós disponibilizamos uma nova coluna de conta reduzida. No plano de contas contábil, a gente tem a conta analítica, que geralmente é a conta maior, e a conta reduzida, que é a menorzinha. Alguns clientes têm a necessidade de ver isso quando o relatório é impresso em PDF e Excel. Então, nós disponibilizamos essa coluna. Nós também fizemos a separação do código da conta com a descrição da conta. Alguns clientes preferem visualizar o código separado da descrição. Então, essa opção foi criada. Na consulta de lançamentos contábeis, nós disponibilizamos a opção de exportar todos os lançamentos existentes lá para o formato CSV. Como isso vai funcionar? Se o cliente acessar a coluna de consulta de lançamentos contábeis e selecionar o agrupamento sem agrupamento, o botão exportar CSV vai ser habilitado. E aí ele vai poder gerar todos os lançamentos da consulta para o formato CSV. Quando essa opção de exportar CSV estiver disponível, significa que o usuário também tem a opção de exportar para todas as lojas. Então, aqui é o arquivo, né? Ele vai ser gerado no Bluesoft Drive e vai ser o nome consulta de lançamentos contábeis, loja, número da loja e o período gerado. E esse é o formato do arquivo que vai ser gerado, que é mais ou menos como já é em HTML quando a opção sem agrupamento é informada. Na importação de lançamentos contábeis, nós disponibilizamos a nova coluna de histórico complementar. O histórico complementar ele tem a função de, por exemplo, numa partida dobrada você pode ter um débito, um crédito ou vários débitos e vários créditos. Hoje, o usuário só tem a opção de configurar um histórico contábil para tudo. E às vezes isso para ele não é interessante na conciliação. Ele precisa ver o histórico complementar do débito e o histórico complementar do crédito. Então, nós disponibilizamos na importação. Quando ele configurar esse histórico complementar e clicar nos movimentos importados, ele vai poder visualizar esse histórico na tela de movimento. Depois da aprovação do arquivo importado, os históricos complementares também poderão ser visualizados na consulta de lançamentos contábeis, em formato HTML ou em formato Excel. Aqui os exemplos de como vai ser gerado. E também vai ser possível visualizar no Razão Modelo 2, também em formato HTML e em formato CSV. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom dia, meu nome é Gisele e eu vou apresentar as melhorias do módulo tributário. A gente, em janeiro, disponibilizou uma alteração na emissão da nota fiscal de transferência de saldos do ICMS, aonde, a partir daquela data, as notas elas eram emitidas sempre na data do último dia da apuração. Teve várias solicitações de clientes solicitando para a gente ter a possibilidade de emitir a nota como era antigamente, emitindo na própria data em que eu estou fazendo essa nota. Então, a gente está disponibilizando agora uma opção para a gente poder fazer tanto da forma do último dia da apuração, como na data que está sendo emitida a nota fiscal. Então, lá em Fiscal, parâmetros do módulo fiscal, notas fiscais, foi criado um novo parâmetro que ele vai
já para os clientes todos marcados, que ele diz o seguinte: emitir a nota fiscal de transferência de ICMS com a data retroativa ao último dia do mês. Caso o cliente queira emitir na data em que ele está realizando essa nota fiscal, ele vem nesse parâmetro e desmarca essa opção. Na emissão da nota fiscal de centralização, essa nota vai sair conforme parâmetro. Se ele tiver marcado, sai no último dia da apuração. Se ele tiver desmarcado, sai na data que ele está emitindo essa nota. A nota ainda só é permitido emitir até o dia 9, porque isso é determinado em legislação. Só que a gente tem uma nova opção, que é, caso o cliente sinta a necessidade, poder emitir mais de uma nota de transferência de saldo. Quando que a gente pode usar isso? Pensa que eu fechei a minha apuração, emiti a nota de transferência, fiz uma conferência na minha apuração e achei alguma discrepância nessa apuração. Faltou algum ajuste, tem uma nota não conferida, alguma coisa ficou de fora. Eu reabro a minha apuração, faço o meu ajuste e se esse ajuste que eu estou fazendo na minha operação gerar novos saldos a ser transferido, o sistema, ele lá na geração da nota fiscal de transferência, ele permite eu emitir uma nota fiscal complementar do saldo que não foi transferido. Antes era bloqueado a emissão de uma nota só, agora não. Enquanto tiver saldo a ser transferido, ele permite emitir nota. Outra melhoria que a gente fez é referente ao ICMS antecipado, para a gente poder gerar a informação das guias quando paga pelo remetente no SPED. Então, o que acontece? O ICMS antecipado é uma modalidade do recolhimento do ICMS, onde o remetente é obrigado a emitir a guia de arrecadação e fazer esse recolhimento e mandar junto com o documento fiscal. Essa guia, ela não muda a nota fiscal. Então, ele faz o recebimento normalmente, essa guia ela fica grampeada à nota fiscal. Isso é referente ao ICMS, não ao ICMS-ST, que a gente já lança hoje lá no campo GAR e campo GNRE. Para a gente poder mandar essa informação no SPED, o que a gente criou? Lá no tipo de receita, que já existe, aqui não tem nenhuma alteração, o cliente deve cadastrar qual que é o código de receita do ICMS antecipado que veio na nota fiscal. Foi criado um novo parâmetro lá no parâmetros do módulo fiscal, onde eu determino os códigos de ajustes que vai ser enviado no SPED para essa informação da guia ir lá nos registros de apuração do SPED fiscal. Então eu vou colocar um código a débito, um código a crédito, um extra apuração para aquela guia que eu cadastrei no tipo de receita. Na escrita fiscal, quando eu já fiz o recebimento, tem um novo botãozinho que é o gerar uma guia de ICMS antecipado. Quando eu clico nesse botão, ele abre a guia para mim vincular aquele código que eu cadastrei no tipo de receita e eu confirmo. Quando confirmo essa informação, a guia fica vinculada à nota fiscal e lá no SPED, no registro E111, ele vai a informação dos créditos e dos débitos para eu ter a minha obrigação cumprida. Outra melhoria que a gente fez foi criar um novo relatório de ocorrências, que eu consigo ver todas as alterações que teve no sistema, certo? Esse relatório, eu tenho o filtro de grupo de usuário, período, origem, para eu poder saber quais as alterações que teve. Então, por exemplo, eu quero saber todas as alterações que teve referente ao módulo fiscal, referente a parâmetros tributários. Eu posso vir aqui, colocar a origem produto, os usuários do módulo fiscal, do grupo da escrita fiscal e ver todas as alterações que eles fizeram. Esse relatório, ele consulta em tela, mas ele gera em PDF e Excel também. E é isso, obrigada. Bom dia a todos, eu sou Fernanda Santos e vou apresentar as melhorias desenvolvidas pela equipe de comercial e operações na última quinzena. As primeiras melhorias envolvem as notas fiscais e a primeira dela é o cancelamento de nota fiscal denegada. Então, o que acontece? Quando é emitida uma nota fiscal e a Cefaz retorna a denegação da nota, se essa nota não tem duplicata liquidada ou escrita conferida, entre outras validações, o sistema automaticamente cancela a emissão da nota, isso torna todos os movimentos. Mas quando retorna a denegação e identifica-se então que já teve alguma escrita conferida ou uma duplicata liquidada, então ele ficava em aberto, ele ficava com status denegado, porém as movimentações em aberto dentro do sistema.
Então, o nosso desenvolvimento foi apresentar, então aqui a gente mostra, né, a nota denegada e está explícito que não foi cancelado efetivamente a movimentação ainda dentro do sistema. E aí, se a pessoa tentar efetuar o cancelamento, que aqui agora tem o cancelamento da nota fiscal denegada, ela vai identificar quais são as travas que ela tem que ajustar para conseguir efetivar esse cancelamento, tá? Uma vez que ela efetive o cancelamento, aí todos os movimentos são estornados adequadamente. E aí é possível, né, na tela de consulta, identificar quais notas estão com essa situação de denegada, porém não efetivamente cancelados os movimentos dentro do sistema. Então aqui a gente tem uma bandeirinha pretinha, né, a bandeirinha pretinha vai indicar que precisa então de uma manutenção do usuário, entrar na nota, verificar o que tem que ser feito para conseguir fazer o cancelamento efetivo. E a bandeirinha amarela é quando ela está denegada, mas a situação já está corrigida dentro do sistema. A outra melhoria está no processamento de XML contendo itens de serviço. Então, quando no XML vem um NCM com uma sequência de 8 zeros ou uma sequência de 2 zeros, indicando que trata-se de um item de serviço, e o CFOP é 5933 ou 6933, a gente agora consegue efetuar o processamento desse XML. Após processar, basta você selecionar então o contrato de serviço, tá? E prosseguir o lançamento da nota. A outra melhoria implementada é o processamento do XML considerando o ICMS desonerado. Então, quando no XML vier a tag informando o ICMS desonerado, que acontece na Zona Franca de Manaus ou áreas de livre comércio, a gente vai conseguir fazer o processamento, né? Então, na capa da nota é observado já o total do ICMS desonerado, no item e no total final. Tá? Então, esse cenário a gente está contemplando a chegada, o recebimento do XML com o ICMS desonerado. E ele está atendendo a um cenário em que há uma integração, a emissão das notas em software de terceiros. A outra melhoria é o processamento de XML de notas fiscais de venda recebida anteriormente em consignação. Então, aqui a gente está falando de um cenário em que o fornecedor recebeu a mercadoria e que o fornecedor dele mandou para ele em consignação, tá? Então, o CFOP, nesses casos, vem como 5115 ou 6115. Então, o nosso cliente, o Bluesoft RP, ele está recebendo essa mercadoria como uma compra normal. Ele não faz parte da operação de consignação, tá? E sim o fornecedor dele. Então, nesse cenário, especificamente no CFOP 5115 ou 6115, quando a gente fizer o processamento, então a gente vai converter para 1102 ou 2102, para que ele não tenha que fazer o lançamento manual. As próximas melhorias estão envolvidas no módulo de compras. A primeira delas é a criação de pedidos através do XML relativo à entrega futura. Então, o que acontece? Hoje, para a gente efetuar o recebimento dessas mercadorias, era necessário efetuar o pedido de compras manualmente, e não a partir do XML, isso porque os pedidos precisam ter um tipo específico de entrega futura, tá? Então, no nosso desenvolvimento, quando a nota tem CFOP 5922 ou 6922, que são as simples remessas, ou 517, 516, que seria a entrega da mercadoria efetiva, a gente já consegue gerar o pedido a partir do XML e prosseguir com o recebimento. Então, para a criação dos pedidos, será observada a divisão linha do fornecedor, e esses pedidos eles serão gerados com um desses dois tipos, que é o pedido de compra para entrega futura de produto indefinido, que é quando o fornecedor for uma divisão de linha indefinida, ou pedido de compra para entrega futura de linha indefinida e produto indefinido, tá? Que é quando o fornecedor for uma divisão de linha indefinida. A próxima melhoria está na VAN EDI preenchimento do diretório GXS da OpenText. Então, agora, sempre que for informado a VAN EDI GXS OpenText, será habilitado um diretório no qual a gente vai informar o caminho para ser gerado o arquivo. Então, aqui a gente tem a VAN sendo informada e aqui o diretório no qual a gente tem que informar o caminho, tá?
informar o caminho e salvar. Então, as observações que a gente precisa saber, né? Esse diretório, ele é diferente para cada cliente BlueSoft ERP. Nosso cliente tem que providenciar, junto ao fornecedor dele, essa informação, tá? Normalmente, ele está nessa estrutura, tá? Então, tem a identificação principal do nosso cliente versus a identificação principal do fornecedor dele. Mas, aqui a gente explica, né? O GLN principal do cliente é o nosso cliente BlueSoft e o do fornecedor dele. Mas essa estrutura, ela pode sofrer algumas alterações. Depende de como eles configurarem essa indicação, tá? Então, por exemplo, pode vir alguma outra informação no lugar do GLN fornecedor, e aí é o fornecedor que vai informar para o nosso cliente. Ele tem que nos dar essa informação. Então, é necessário que o nosso cliente providencie junto com a VAN essa identificação, e também ela precisa ser informada corretamente dentro do diretório. Não pode ter espaços, enfim, tem que seguir a risca, porque uma falha nessa informação vai ocasionar o não envio ou recebimento da informação. A próxima melhoria é a clonagem de cadastro de produto individual ou em lote. Então, a gente possibilitou agora novos campos que vão fazer parte dessa clonagem, tá? Um deles seria o produto consignado. Quando marcado como sim, ele vai ser migrado para os produtos clonados. Outra informação seria os tipos de receitas não tributadas. Então, uma vez informado no produto base, ele já vai migrar também na clonagem automaticamente. E o outro seria a destinação de consumo de produtos, que fica na aba de produtos associados. Esse terceiro, ele é condicionado à opção do usuário. Então, tem uma flag na clonagem, individual ou em lote, que se marcado, aí sim será migrado essa informação, tá? E aí, essa opção, ela só existe para produtos que não são do tipo consumo. Uma vez habilitada a flag, então toda essa parte informada em produtos associados da produto base vai migrar para os produtos clonados. Isso, obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias realizadas nos últimos 15 dias no módulo da logística. Então, a primeira melhoria que vou apresentar refere-se ao parâmetro para definir quantos dias deve expirar a reserva de estoque quando não há um lote gerado. Então, nós adicionamos no parâmetro do módulo logístico um parâmetro que define como vai ser essa expiração, em quantos dias ele vai expirar. Lembrando que é só para reservas que os lotes não foram gerados ainda e as reservas que foram geradas por um pedido de compra, por recebimento de mercadoria, que o pedido de compra era aquele de distribuição CD, estes não serão excluídos automaticamente pelo sistema, eles vão se manter. Então, na manutenção de estoque reservado, né, quando for escolhida a opção sem lote, agora terá uma coluna informando qual vai ser a data de expiração daquela reserva. Então, o usuário ele vai ficar sabendo quando que vai expirar a reserva daquele produto. Na tela de consulta e manutenção de estoque reservado, onde só é possível buscar apenas um item, vai ter no histórico, na aba histórico, quando ocorrer do sistema excluir a reserva automaticamente, vai ser demonstrado um log que isto ocorreu. Isso sempre vai ocorrer de madrugada, aproximadamente às 3 horas da manhã. Outra melhoria realizada é a alteração do cálculo da sugestão de abastecimento. Então, quando for realizado a distribuição forçada por destinatário com sugestão do sistema, nós alteramos um pouco o cálculo desta sugestão. Antes ele não estava contemplando o estoque comprometido ou reservado, né? E agora, com essa melhoria, nós incluímos no cálculo o estoque reservado, uma subtração. Então, ele vai levar em conta que há um estoque reservado para aquela loja e isso vai influenciar no cálculo da sugestão de abastecimento. E é isso, obrigado. Boa tarde, meu nome é Caio Godoy e eu vou apresentar as melhorias entregues nos últimos 15 dias do módulo financeiro. Já de cobrança, layout do Itaú 240 posições. Bom, hoje, atualmente, a gente já tem o layout de cobrança KNAB 240, que contempla o Itaú e outros bancos. A gente desenvolveu o layout próprio do Itaú de 240 posições.
Caso o usuário queira usar esse layout, é necessário que nós aqui da Busoft realizemos uma configuração interna. Então é necessário entrar em contato com o suporte financeiro para que comece a funcionar. Bom, no relatório de duplicata de pagamento, a gente incluiu um novo filtro de conta bancária para facilitar, caso o usuário queira visualizar duplicatas de acordo com as contas que ele utilizou. E no filtro de período, a gente colocou a opção de data de quitação. Obrigado. Vou mostrar para vocês nesses últimos 15 dias as melhores novidades do módulo de vendas. Uma delas é o recebimento de descarga. Foi criado um módulo de fazer todo o processo de recebimento de descargas dentro do módulo de cargas. Então aqui tem mais ou menos um processo de como é feito esse conjunto de operações. Então temos o cadastro, que é o cadastro do serviço prestado, o vínculo no patrimônio, o parâmetro logístico. Aí na parte de operação nós temos, dentro do recebimento de cargas, a inclusão do serviço, a impressão do comprovante, o pagamento do serviço no PDV, o processamento do cupom, a emissão da nota fiscal do serviço e envio para a prefeitura. E também o vínculo com o fechamento de caixa. Agora vou mostrar para vocês como que fica isso dentro do sistema do RP. O primeiro passo é o cadastro do serviço de descarga. Então aqui nós temos uma lista de itens cadastrados, como exemplos, que é possível editar, inativar e verificar as ocorrências. Então para cadastrar é simples, basta informar uma descrição e o valor desse serviço de descarga. Após feito isso, no parâmetro logístico, é necessário na opção global informar qual que é o serviço que será emitido para envio da nota fiscal de serviço eletrônico para a prefeitura. Então aqui é necessário informar qual que é esse serviço para ser incluso na nota, e na filial habilitar qual loja terá esse processo no recebimento de cargas. Esse exemplo está habilitado para a loja 1 ou independente da loja que for feito esse processo. Nessa tela, que é a tela de inclusão das cargas feita pelo recebimento de mercadorias, tem uma opção nova que é o serviço de descarga. Então você pode selecionar a carga que será feito esse serviço. Ao selecionar essa opção, incluir o serviço de descarga, será exibida a opção com as cargas selecionadas, onde na sequência será obrigatório informar o tomador. Caso não tenha o tomador, no canto esquerdo tem a opção de incluir um cadastro novo. Aí depende se o usuário tiver permissão ou não para fazer esse processo. Ao informar o nome do tomador de serviço, caso já tenha sido cadastrado, será exibido a lista para poder incluir como tomador de serviço. Na sequência, ele inclui o serviço de descarga cadastrado. Ele pode escolher um dos que estão cadastrados ou apenas um ou outro. Isso vai depender de cada carga cada serviço que vai ser feito para esse recebimento. Após incluído no serviço de descargas, a opção quantidade sempre virá 1. Aí o usuário pode alterar a quantidade. Para esse exemplo eu coloquei algumas quantidades 5, dependendo da quantidade que você colocar, vai fazer a conta com base no valor cadastrado unitário. Aí, na sequência, faz a opção de confirmar, onde será impresso o comprovante para pagamento no PDV. Nesse exemplo, tem um valor de R$ 173 com os serviços que eu adicionei. Feito isso, após feito o pagamento no PDV, o usuário volta no RP e informa o número do cupom que foi feito o pagamento no PDV e o PDV que foi feito esse pagamento. Então, tem a opção de confirmar o pagamento na mesma tela que foi feita a inclusão. Então, ao informar o número do PDV e o número do cupom, é listado o valor desse serviço que foi pago. Ao confirmar, será criada a nota fiscal de serviço eletrônica. O próprio RP mandará a nota para a prefeitura. Feito o processo lá na prefeitura, aí volta para o RP aprovado ou não. Caso teve alguma divergência ou não, é possível consultar nas notas fiscais em estoque NFE. Nesse exemplo, ao confirmar, na mesma tela tem a opção de impressão da RPS, caso a prefeitura não tenha ainda aprovado a nota, ou reimprimir o comprovante para um novo pagamento, ou caso tenha sido perdido a impressão do comprovante. Nesse exemplo aqui eu tenho uma impressão de RPS para um serviço que eu acabei de fazer como exemplo. Então tem os dados do tomador, os dados da loja, o serviço que é enviado para a prefeitura, os impostos cadastrados nesse serviço, que hoje já tem isso no RP. Então esse processo já é feito para outros serviços que o pessoal já utiliza em outros módulos. É o mesmo serviço que será também para esse processo na descarga. E aqui um exemplo de uma nota que nós
enviamos para a prefeitura, nesse caso foi para a de Arujá, e como homologação e a nota vem como cancelada, porque nós cancelamos a operação só para homologar o processo. Caso o cupom não tenha subido para o RP, caso tenha algum problema com o PDV, ele tenha ficado fora de rede, o cupom não subiu, será exibida uma mensagem de cupom, nenhum cupom encontrado, nesse exemplo, mas é possível também confirmar esse processo com uma permissão específica. Então, se um usuário quer confirmar esses processos com uma permissão, ele vai poder, e ao confirmar, a gente gera o processo de envio da nota para a prefeitura, o mesmo processo como se o cupom existisse. Feito isso, na consulta de cargas, é exibidos as cargas que foram incluídas. Nesse exemplo, temos 2 cargas vinculadas para o mesmo serviço, não é possível consultar esses serviços criados na própria tela de cargas. Também foi criada uma tela nova para consultar todos os serviços gerados na loja, ou na rede, dependendo de se mais de uma loja tem esse processo hoje. Então, nesse exemplo aqui, nós temos vários serviços que nós incluímos, e ele vai mostrar o status de cada serviço. Se o serviço foi pago, se ele está pendente para pagamento no PDV, se a nota já foi enviada para a prefeitura, se deu algum erro, tem o status da nota, se ela foi autorizada ou não. Com isso, é possível analisar o que está acontecendo com os serviços que estão sendo incluídos na loja. E também tem as ocorrências de quem criou esse serviço, o que aconteceu com ele. Tem também uma opção de visualizar as notas da carga, porque hoje é possível você ter mais de uma nota para uma mesma carga. Então, para ajudar na consulta, foi incluído um botão nessa tela, na consulta de serviços gerados, onde é possível consultar as notas. Nesse exemplo aqui, ao clicar, ele será exibido todas as notas vinculadas àquela carga. E também é possível reprocessar o cupom. Naquele exemplo que o cupom não subiu. Deu problema no PDV, o cupom não subiu, eu posso vir nessa tela e reprocessar. Então, automaticamente, a gente já traz o cupom e vincula ao serviço. E fica vinculado o serviço ao cupom, caso tenha corrigido algum problema com o PDV, que esse cupom não tenha feito no processo inicial. Também na tela de consulta de recebimento de mercadorias, foi incluído um link na nota fiscal, junto com a nota fiscal, nas quais tiveram esse serviço prestado, o link para consultar esse serviço. Então, além da consulta, tem também dentro do recebimento de mercadorias, caso o usuário queira fazer essa consulta. Especificamente para o município de Arujá, as notas para envio de prefeitura é necessário informar o usuário e a senha. Isso não ficará explícito para os usuários, ficará oculto da forma que estavam mostrando aqui no exemplo, apenas para o município de Arujá. Então, no cadastro da loja, na aba prestador de serviço, terá essa nova opção apenas para o município de Arujá. Os demais municípios não serão exibidos essa informação, porque as prefeituras não exigem essa informação. Porque o que a gente verificou que para envio da NFC para o município de Arujá, ela valida a todo momento o usuário e senha. Então, para a gente não ficar perguntando, para o sistema não ficar perguntando para o usuário, me dá o usuário e senha para eu enviar essa nota. Então, nós trouxemos essa informação para dentro do cadastro da loja, na aba prestador de serviço, onde ficará criptografada a informação da senha. Então, o usuário não tem como copiar essa senha e usar de outra forma, e com isso a gente usa essa informação para envio das notas, porque senão ficaria, a cada momento, cada nota enviada para a prefeitura teria que ser obrigatório informar usuário e senha, e isso normalmente o usuário não tem essa informação no momento da confirmação do serviço. Foi mais para deixar um processo mais prático para eles, e essa parte de cadastro tem que ficar junto com a loja, porque é feito uma vez só, e só se caso a loja mude a senha diretamente na prefeitura. E é isso, pessoal. Obrigado. Bom dia, meu nome é Matheus, vou mostrar para vocês as novidades do BI da Bluesoft. Nós liberamos um dashboard executivo de compras. A função dele é exibir os dados relativos ao desempenho de compradores. Então, nós vamos oferecer visões de compras e vendas por lojas, por curva, por setor, cobertura de estoque, metas, entre outros. A gente otimizou algumas visões que já existem em outros dashboards, que muitos clientes precisavam consultar, às vezes 4 ou 5 dashboards distintos para ter essa análise. Então, nós vamos ter aqui a parte de desempenho por comprador.
onde a gente exibe valores de compra, valores de venda e o percentual de crescimento de venda sobre compras. Temos desempenhos separados por loja, cobertura por curva. Vale lembrar que todas as informações são sempre pertinentes aos produtos, aos itens comprados por compradores, tá? Temos a parte de cobertura por setor de compra, onde nós mostramos aqui a quantidade de dias de cobertura de estoque. Temos aqui a curva ABC por categorias. Então temos a exibição de valores de venda, valores de lucro, percentual do total de venda, tudo isso separado por curva. Temos aqui as metas de bonificação separadas por departamento e também por setor de compra, onde nós exibimos barras verdes para todas as situações onde as metas são atingidas, né, onde as metas são configuradas e atingidas, e as barras azuis para o que não chegaram ao atingimento da meta. Temos aqui as metas de bonificações diárias, e é isso. Bom dia a todos, meu nome é Andréa Gonçalves, vou apresentar a melhoria do e-commerce. Foi criado um endpoint para consulta detalhada de pedidos. Na verdade, são dois endpoints dentro da API de pedido de venda, um para consultar individualmente os detalhes de um pedido e outro para listar os pedidos. Então, para consultar os detalhes de um pedido, deverá ser feita uma requisição GET no endpoint de pedido de venda com a chave venda aqui. Então tem os exemplos aí de retorno quando a gente utiliza esse detalhamento, esse endpoint. E o segundo endpoint, será possível listar todos os pedidos de forma paginada, sendo possível informar filtros de pedido venda aqui e número de pedido externo, que é o pedido do e-commerce. A requisição será um GET no endpoint do pedido de venda e os filtros serão informados via essa URL aí, onde você no final coloca o número do pedido. Tem os exemplos de retorno aí do API paginado. É isso. Obrigado.